Paz de Deus, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim, espero que os irmãos estejam tudo bem. Mais uma semana abençoada para todos nós, em nome do Senhor, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu sou o irmão Lorival, faço parte aqui da Comunidade Cristã do Brasil, ministério esse conhecido como Nova CCB. É uma instituição, as demais, mas o foco nosso é pregar o Evangelho, é anunciar Cristo e também do projeto Resgate, que eu convido você que se afastou dessa reunião cristã, fazer parte do nosso ministério. Você é bem-vindo, a irmã é bem-vinda, aqueles que têm a chama de Cristo, ou seja, que têm aquela vida em Cristo no seu coração, que confia ainda na misericórdia do Senhor e confia no seu amor. Meus irmãos, queria aproveitar aqui e deixar uma mensagem da palavra, que é justamente isso, sobre misericórdia. Como está escrito aqui, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Gostaria de falar sobre a misericórdia. Está na palavra de Deus, está na Bíblia, então com certeza os misericordiosos, esses sim, terão misericórdia, né? Porque precisamos saber o que é ter misericórdia também, né, irmão? Precisamos saber o que é ter misericórdia. A bem-aventurança, irmão, a misericórdia da palavra, ela está no sermão de Jesus, da montanha. Então, esse sermão mostra o que é ter a prática da compaixão, a prática do perdão. E aquele será recompensado com misericórdia de Deus, irmão. Sendo vamos dizer assim, uma ação, um chamado, de uma ação cristã, de ajuda ao necessitado, tanto na parte física, né, irmão, e na parte espiritual, emocionalmente também falando, né, na situação da pessoa. Então, é um ato que contém a espiritualidade, que só provém do alto, que provém de Deus, refletindo o próprio amor, o perdão divino, que é esse que tem que estar em nós, quando nós alcançamos a fé em Jesus Cristo. Então, irmão, é um convite a todas as pessoas cristãs que eu estou fazendo agora, a ter compaixão, irmão. Esse é o ensino que a palavra de Deus nos mostra sobre os misericordiosos, mostrando que a misericórdia é um ato divino. E se a misericórdia está no seu coração, é um sinal que Deus está no teu entendimento. E o Espírito Santo de Deus está em tua vida. Porque, irmão, existem muitas situações onde a misericórdia de Deus pode aparecer em nós, né? Aqueles que têm um encontro com Jesus, aqueles que têm uma aliança com Jesus, ele tem a caridade, ele tem a misericórdia, é vista como a própria essência do anúncio da presença de Deus na vida da pessoa. O misericordioso, ele é recompensado, irmão. Ou seja, ele é abençoado por Deus. Ele tem um contato mais íntimo com Deus. E cuidar das pessoas necessitadas, das pessoas doentes, das pessoas com problemas corporais e enfermidade, é ter misericórdia. Perdão, irmão. A misericórdia também é quando nós encontramos uma pessoa emocionalmente abatida, sem esperança, e quando a gente o que nós estamos fazendo para atender, para dar atenção a uma pessoa que está emocionalmente perturbada, ou aconselhando, né? É um ato de misericórdia. Então, irmãos, nós devemos ter misericórdia, porque com a misericórdia também transformamos pessoas, porque de nós aparece o amor de Deus, né?
Então, se você quer receber misericórdia também, tem que ter misericórdia, tem que se pôr no lugar do outro, né? Então, lá em Mateus 5, Jesus diz assim, no versículo 1: e vendo a multidão, subiu a um monte assentado, e aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão eles misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão também chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. E bem-aventurados vós sois, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e o sal for insípido, como que hás de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, porque vejam as vossas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Irmão, é uma palavra agora que é proibida no meio cristão, né? As vossas boas obras. Então, nós temos que ter boas obras, irmão. Nós temos que ter. Alguns irmãos sentem arrepio quando falam em boas obras. Não pode. É só fé. Obras, ninguém pode justificar a salvação. Aí mistura uma coisa com a outra, irmão. Isso aí são os frutos, são a consequência do evangelho na vida de uma pessoa. Ela passa a ter as boas obras. E tem pessoas que nem conhecem a Cristo e têm boas obras, viu? Diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passe, nenhum jota ou nenhum tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, irmão, em Cristo Jesus, nós temos essa certeza que nós vai operar o Espírito de Deus e nós vamos ter os frutos do Espírito na nossa vida. E a bem-aventurança é ser alcançado primeiro da misericórdia de Deus. Primeiramente, Deus teve misericórdia de nós, porque diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todos aqueles que crescem nele tivessem vida. E você um dia creu no Senhor Jesus. Um dia você foi alcançado pela misericórdia. Agora, Jesus quer que nós tenhamos misericórdia, quer que nós tenhamos compaixão com o nosso próximo. Que quantas pessoas erram, irmão, tantas pessoas estão desiludidas, tantas pessoas estão chorando, tantas pessoas precisando de Cristo, precisando ouvir o Evangelho, precisando ouvir as boas novas. E muitas vezes nós passamos uma régua segundo a nossa disciplina. Colocamos o mundo conforme o nosso entendimento, conforme o nosso pensamento, e não segundo o pensamento de Deus. Olhamos e nos achamos, porque a gente, quando nós julga nós mesmos, não encontramos defeito, irmão. Nós não encontramos defeito, porque achamos que estamos fazendo a vontade de Deus. Tanto é que aquela a parábola, né? Tu que repara o olho que está no teu irmão, né? A trave, né? Tu que repara a trave que está no olho do teu irmão, bem dizendo melhor, né?
ou seja, né, tendo uma trave no seu olho, né? Não, tu que é para o argueiro, né? E tendo uma trave no olho, ou seja, as pessoas que geralmente, irmão, vê os defeitos dos outros, vê trave, vê defeito, mas não vê que ele é mais defeituoso que ele. Porque não está nele as qualidades de Cristo, né? E nós reparamos, né? Nos outros nós conseguimos enxergar tanto defeito, né, irmão? Nós olhamos o irmão, olhamos a irmã, olhamos o pregador, olhamos o irmão. A gente vê tanta coisa errada, né? E colocamos a nossa régua, e fala, esse está fora da palavra. Esse não tem conversão, esse não tem salvação, esse não vai subir, esse não vai subir. Então, mas na bem-aventurança, irmão, ele mostra que a misericórdia, irmão, né? As boas obras, né? Faz parte, os bem-aventurados, os misericordiosos, os mansos, os que choram, os pobres, os pacificadores, os limpos de coração, os que sofrem perseguição pelo Evangelho. É deles que são o reino de Deus, irmão. É eles que alcançarão, aqueles que anunciam as boas novas, aqueles que resplandece a luz de Cristo diante dos homens. Resplandece a luz de Cristo, vê as boas obras e glorificam o vosso Pai que está no céu. E dirão, esse homem, essa mulher é de Deus, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que está sempre para nos ajudar, quer com ânimo, quer com palavra, quer com ações, quer com atitudes. Então, irmão, você tem que exercer, ou procurar exercer. Porque os religiosos, irmão, os escribas, os fariseus, né, diz a palavra de Deus, porque vos digo que a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Porque o homem fariseu e escriba falava com a boca a lei de Deus, a palavra de Deus, mas não colocava em prática no seu coração, não vivia aquilo que falavam, né? Porque eles cumpriam, né? Pregava a lei, pregava tudo, mas descumpria. Não, aí fala assim, não podeis que vim destruir a lei, o profeta. Não, vim destruir, mas cumprir, porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passe, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo isso seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Porque muitas vezes, irmão, as pessoas estão à frente de um povo, as pessoas pregam sentença, pregam castigo, né? Condenações, e não prega o arrependimento da pessoa, não chama a pessoa para o arrependimento. Só sabe falar que ele pecou, que ele não é mais digno, que ela não é mais digna, que Deus abomina a alma daquela pessoa. E não fala, olha, você que está em falta da presença de Deus, você que errou, sabemos que Jesus pagou um preço pela sua vida. E Ele nos ensina que nós devemos apartar do pecado, apartar da iniquidade. E os seus pés não estão caminhando no caminho do Senhor, estão caminhando no caminho do pecado, estão caminhando no caminho das trevas. E o caminho que você tomou é um caminho para a morte, é um caminho para a destruição. Mas se hoje você estiver ouvindo essa palavra e sentir temor de Deus e se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender das suas iniquidades, se arrepender do que você está praticando e voltar para Cristo, né? E voltar para o Senhor, Ele, o Senhor, te perdoará. Ele, o Senhor, te abraçará. Ele, o Senhor, terá misericórdia. Hoje estava falando da mulher adúltera, algo que aconteceu na vida daquela mulher que foi pega em pleno adultério, só ela que trouxeram. O Senhor Jesus falou uma palavra bem simples, que qualquer pessoa podia tirar pedra daquela mulher, cumprir o que a lei estava falando. Ela era digna de morte.
era uma pecadora, é a mulher que tinha burlado a lei, que tinha adulterado. Mas Jesus falou assim, olha, mas para pôr em prática essa lei, executá-la, todos têm a liberdade. Mas atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Não falou, atire a primeira pedra aquele que não adulterou. Aquele que não cometeu o mesmo ato que ela. Talvez ia ter que encontrar pessoas que, eu nunca fiz isso. Mas ele falou, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E nenhum deles, desde o mais moço ou o mais velho, se retiraram. E Jesus perguntou, mulher, cadê os teus acusadores? Foram todos embora, Senhor. Só resta a ti. Eu falei, nem eu te condeno. Vá e não peques mais, não volte a fazer isso. É isso que a palavra está falando para aí você que está me ouvindo, você que sentiu alguma coisa falar no seu coração. Vai, irmão, e não volte a fazer isso. Não pratica mais isso. Não pratica esse tipo de erro que está afastando você do caminho de Deus. Vai e não peque mais. Porque às vezes a pessoa está aqui em cima, irmão. Ele prega a sentença, ele prega que a pessoa vai para o cemitério, que a pessoa vai morrer, que a pessoa não é mais digna, que a pessoa cheira mal, que Deus não se agrada mais da pessoa. E a vida dele está um inferno, cheio de pecados. Mas sentencia aquele outro. E não fala, arrependa-se, volte para o Senhor. Porque aqueles que não se arrependem, duro vai ser o castigo. Porque Deus não ama o pecado, como muitos falam, mas ama o pecador, mas o pecador que se arrepende e que não volta a praticar. Então, bem-aventurado você, meu irmão, que é misericordioso, e mesmo sabendo que aquela pessoa está errada, chega nele e fala, irmão, volte para o Senhor, se arrependa, se afasta desse caminho. Isso não leva a resultados bons, traz sofrimento de alma para a família, para a igreja, para o evangelho. Então esses que são misericordiosos, que são conselheiros, que tentam ajudar os que estão emocionalmente dominados pelo pecado, ou pelas interferências, pelas más amizades. Às vezes você falar, irmãozinho, irmãzinha, os seus caminhos estão difíceis diante de Deus, porque você está acompanhado de falsos amigos, de pessoas que não te levam para um bom caminho, mas te levam para as concupiscências dessa vida. E o fim é triste. Então os conselheiros, irmão, pessoas que aconselham, porque Deus ainda ama a tua alma. Se eu estou falando isso aí é porque Deus ainda tem prazer contigo, mas quer que você mude, assim como eu me mude também. E muitas coisas que nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. E é Deus que nos aperfeiçoa. E essa é uma palavra que não é minha, mas de Deus na sua vida. Então isso e tem tantas situações de você falar da bem-aventurança, de pacificar, de aconselhar e de ter misericórdia. E com certeza, no dia que você precisar, virá misericórdia de Deus na sua vida. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa mensagem, que Deus abençoe você, meu irmão. Vem fazer uma visita cristã à comunidade. Nós entendemos que todos nós, em Cristo, irmão, a fé em Cristo nos une. Somos um só povo, espiritualmente falando, irmão. Segundo as nossas tradições humanas, religiosas, fazemos separação. Eu sou... Desde que eu fiz um vídeo, o irmão fala assim, eu sou da fulana, da tal denominação. Eu sou de Cristo, irmão. Denominação foi criada por um homem, que já foi... Aqui também tem outro homem que foi criado, que Deus deu
entendimento, ou conjunto com outros concordaram, mas é uma criação, é uma instituição. Mas o que a palavra de Deus criou, irmão, essa aí ninguém pode tomar o mérito. Então nós somos de Cristo primeiramente, né? Eu congrego na comunidade, mas somos de Cristo. Então você, todos, por isso que nós convidamos todos vocês a fazer parte da comunidade ou a visitar. Nossa intenção também não é que você saia do seu ministério, que é o lugar que você está servindo a Deus. Aqueles que estão satisfeitos lá, né, convidamos a nos visitar. Mas aqueles que não estão indo em lugar nenhum, convidamos também a participar conosco e fazer parte desse ministério. Então compartilhe e divulgue esse vídeo, me ajude a divulgar o Evangelho, falar mais da pessoa do Senhor Jesus. Aqui em Francisco Morato nós temos culto todas sexta-feira, às 19h30 e domingo às 18h30. Ali, quem atende ali é nosso irmão ancião Isaías Gonçalves, ali é a sede em Francisco Morato. Também tem o nosso irmão cooperador ali, irmão Isaac Martins, que atende também, que ajuda ali a Irmandade ali em Francisco Morato. Também em Goiás tem nosso irmão ancião Gesiel, e nosso irmão Silamar, cooperador, também está ali. A Irmandade de Goiás ali, Deus abençoe. Como é que é, irmão? Em Minas Gerais, né? Temos também ali nosso irmão ancião Edivalter, nosso irmão Joaquim, nosso ancião Joaquim e nosso irmão Roque, né? Que atende ali a obra de Deus em Minas Gerais. Eu vou deixar com o meu telefone, irmão, DDD 11 9 4007 3396. É Betim, Minas Gerais, irmão. Que passando a memória ali em Betim tem ali a comunidade. Em Maringá também tem nosso irmão cooperador Hélio, está atendendo a obra em Maringá. Tem em Brasília, Distrito Federal, nosso irmão ancião Gesmiel, né? Goiás é G, com Gesiel, o outro é Gesmiel, Distrito Federal. E também temos nosso irmão ali, Jonas, né? Lagoinha, tendo ali a obra de Deus em Lagoinha. Eu estou falando aqui por cabeça, irmão. Tem vários lugares e nem todos os lugares eu consigo guardar. Então tem várias comunidades, por isso que eu deixei meu telefone, DD 11 9 4007 3396. Fala com o irmão Lorival, pode falar comigo. Sou teu irmão. Se eu não souber, eu procuro aqui na administração o endereço, o dia de culto, o local, para você servir a Deus. Temos ali também nós irmãos Zeft, ancião Zeft ali também, Colina, né, em Minas, tem uma comunidade, tem os dias da reunião cristã. Enfim, tem vários lugares para você servir a Deus. Tem vários lugares. Tem Cotia também, com o nosso irmão Carlos ali, né? Então tem várias regiões. E Deus está abençoando e está trazendo mais pessoas para fazer parte desse ir de pregar o evangelho aqui da comunidade. Você que gosta de pregar a palavra, né, irmão? Porque, irmão, algumas pessoas acham que ministério é porque Deus revelou que fulano vai ser o pastor, que vai ser o cooperador, que vai ser o ancião. Uma conversa, irmão. Isso é conversa do homem. A palavra de Deus está escrita assim: se alguém deseja o presbitério ou o bispado, boa coisa é. Aí ele fala as qualidades, ser um bom marido, ser isso, ser aquilo, ser idôneo, ser isso, um monte de coisa, né? Fala das qualidades, né? Porque que traga esses valores. Mas a primeira coisa, fala aqui, aquele que deseja, ministério é desejo, é vontade, é ter prazer, né? Se você tem prazer de anunciar Cristo, de falar, de apacentar, tem essa vocação, esse desejo, venha fazer parte da comunidade, eu te convido. Você concorda comigo? Que o primeiro qualidade de quem quer ser um presbítero é o desejo, é o prazer. Se você tem um prazer, essas outras qualidades também você tem que trazer junto, tá bom? Que Deus abençoe, meu irmão. Que todos fiquem na santa paz de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja na tua vida, na tua família.
Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.